continuando a nossa aula de hoje, vamos conversar sobre o ciclo menstrual. O ciclo menstrual, ele é um ciclo mensal, né? Um ciclo que ocorre mensalmente desde a primeira menstruação, que é a menarca, e ele tem uma duração média de 28 a 35 dias. Nós chamamos de ciclo curto ou ciclo longo, né? Dependendo da mulher. Ele é ocasionado por variações hormonais, né? Dos hormônios ovarianos, coordenados pelos hormônios da hipófise, o LH e o FSH. A gente sempre começa a contar o nosso ciclo menstrual a partir do primeiro dia da menstruação. Então, observa aqui, né, no nosso ciclo, aqui do lado, a gente tem o início do ciclo aqui, ó, no primeiro dia de menstruação. Normalmente, a menstruação tem uma duração de 5 a 6 dias, né? Tá marcando aqui 6 dias. Algumas mulheres menstruam menos tempo, outras mulheres um pouco mais. Não é muito normal que esse período se estenda muito além disso. O que é a menstruação? A menstruação é a descamação da parede uterina, chamada endométrio. Todo mês, o útero ele se forra para receber um bebê. Quando a fecundação não acontece, ele descama, ele remove essa proteção que ele fez para poder começar tudo de novo. Então, a menstruação marca esse período da descamação da parede, né, do endométrio, e ela indica também que não houve gravidez, tá? Não houve fecundação. Então, nesse período, ó, acompanhando aqui, ó, continuando acompanhando aqui no nosso ciclo, ó, a gente está aqui no dia 1. Nesse período, né, no primeiro dia do ciclo, a gente tem os níveis mais baixos de hormônio, estrógeno e progesterona. A partir do 6º, 7º dia, a gente começa a ter aumento nos níveis de estrogênio, tá? Nos níveis do estrógeno. E ele chega no máximo, então, o máximo do estrógeno, o estrógeno mais alto, está aqui no 13º dia, tá? Nesse 13º dia, então, eu tenho a elevação do estrógeno a ponto de promover a ovulação, que ocorre aqui, ó, no 14º dia do ciclo, tá? Então, a ovulação, que é a liberação do ovócito pelo ovário, certo? Ocorre no 14º dia do ciclo, a contar do primeiro dia da menstruação. Nesse momento em que o ovário liberou o ovócito, a cicatriz que fica no local da liberação começa a produzir um outro hormônio, que é a progesterona. A progesterona, ela é a responsável pela manutenção da gravidez. Então, ela começa a ser produzida no 14º dia do ciclo e ela chega ao seu máximo no 21º dia. Então, aqui, no 21º dia, a progesterona atinge, ó, seu nível mais alto no ciclo, tá certo? Então, 7 dias após a ovulação, a progesterona atinge seu máximo. A partir do 22º dia, não havendo, né, nidação, não havendo estabelecimento do óvulo fecundado na parede do útero, a gente começa a ter uma queda nos níveis de hormônio, tá? E eles vão caindo, 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 até chegar aqui ao 28º dia, que é o último dia do ciclo. Então, os níveis bem baixos, né, desses hormônios aqui, os níveis estão bem baixos, promovem, né, o início do novo ciclo com a menstruação. Então, aqui eu estou considerando um ciclo de 28 dias, tá? Isso pode variar um pouquinho se eu tiver um ciclo mais longo, tá certo? Então, só para a gente entender, eu vou fazer aqui uma linha, né? Ó, aqui eu vou marcar em vermelho o estrógeno e em outra cor, azul, a progesterona. Então, o que está acontecendo? No início do ciclo, no dia 0 do ciclo, os níveis hormonais estão baixos, tá? No dia 7, a progesterona, o estrógeno, perdão, começa a subir. E ele vai atingir, ó, o seu máximo aqui
no 14º dia do ciclo. Depois daqui, ele vem decrescendo, ok? Esse aqui, de vermelho, é o estrógeno. Então, no 14º dia do ciclo, tá? No máximo, ocorre a ovulação. Certo? Agora, a gente tem a progesterona. Então, a progesterona, ela tá baixinha também, ó. Ela vem baixinha. E a partir da ovulação, ela vai começar a subir. E vai atingir o seu máximo aqui, ó, no 21º dia. Se não houve, né, gravidez, ela vai decair também. E isso aqui vai marcar o início da nova, né, do novo ciclo. Então, aqui a gente tem a progesterona. Então, lembrando que o estrógeno promove a ovulação no 14º dia do ciclo e a progesterona vai ser responsável pela manutenção da gravidez, caso ela aconteça, ok? Vou voltar aqui um pouquinho rapidamente só para mostrar uma coisa para vocês que eu não falei, que é o que nós chamamos de período fértil. Uma das formas de se evitar a gravidez é conhecida como tabelinha. Você já deve ter ouvido falar dela. Ela não é uma forma segura, porque o ciclo menstrual ele não é regular, né? Uma vez que ele é controlado por hormônios, a gente pode ter situações na nossa vida que levem ao aumento ou à redução, né? Uma variação nesses níveis hormonais que podem adiantar ou atrasar a menstruação, por exemplo, né? E isso comprometeria a sua tabelinha. Mas, assim, pra gente, eu costumo dizer que a tabela é muito útil, muito mais útil para quem quer engravidar do que para quem não quer engravidar. Por quê? Porque quando eu conheço o funcionamento do meu corpo, né? Através de uma tabela do meu ciclo menstrual, eu consigo, com um pouco mais de facilidade, perceber quais dias eu tenho maiores chances de engravidar. Tá? Então, o período fértil é exatamente esse período do ciclo menstrual em que há maiores chances da gente engravidar. Normalmente, a gente coloca 3 dias antes e 3 dias depois da ovulação. Aqui, nessa imagem, está um pouquinho mais, tá? Mas eu costumo marcar aqui, ó, 3 dias antes, ó, 14. Deixa eu botar a caneta vermelha para você conseguir enxergar melhor. Trocando a cor da caneta aqui rapidamente. Então, ó, 3 dias antes do 14º dia do ciclo, então entre o dia 11 do seu ciclo e 3 dias depois, e o dia 17 do seu ciclo, nós temos o chamado período fértil, tá? Que é o período onde há maiores chances de engravidar. Por quê? Porque pode ser que a ovulação aconteça 1 ou 2 dias antes, ou pode ser que ela aconteça 1 ou 2 dias depois. Mas o espermatozoide ele consegue sobreviver até 72 horas dentro do corpo da mulher. Então, se ocorrer uma relação 3 dias antes da ovulação, pode ser que esse espermatozoide ainda esteja viável, o que resultaria numa gravidez também, tá bom? Então, dando continuidade aqui, vamos a alguns conceitos importantes. O conceito de menarca, que é a primeira menstruação. Então, a menina ficou menstruada pela primeira vez, a gente diz que ela está, né, ou que ela teve a sua menarca. Menstruação. Menstruação é a descamação da parede do útero. Tem gente que acha que menstruação é a eliminação do óvulo que não foi fecundado. Embora o óvulo seja a maior célula do corpo humano, né, ela não é tão grande assim a ponto de provocar um sangramento de alguns dias, tá? Então, a gente tem aí a descamação da parede do útero. A ovulação é a liberação do ovócito por um dos ovários, que vai ocorrer aproximadamente no 14º dia do ciclo. O período fértil é o período, né, de 7 dias, nos quais há maior chance da mulher engravidar, tá? Esse período compreende o período da ovulação.
né? Então, 3 dias antes e 3 dias depois da ovulação, a gente está no chamado período fértil, ok? E a fecundação é o encontro do óvulo com o espermatozoide, que ocorre na tuba uterina. Então, uma vez que ocorreu a ovulação, se um casal teve relações nesse período, pode acontecer a fecundação. Então, observa que aqui eu tenho o ovócito e aqui eu tenho apenas um espermatozoide, tá? Entrando, ele não entra completamente, ele libera o seu núcleo aqui dentro e aí vai ocorrer a formação do embrião, tá certo? Para a gravidez acontecer, eu tenho que ter a nidação, que é a implantação desse óvulo fecundado na parede do útero. Sobre gravidez, sobre gestação, sobre doenças sexualmente transmissíveis e como preveni-las, a gente conversa na aula da semana que vem. Até lá!